pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, Jesus suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor. Não te desanimes quando te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem o aceita como filho. A quem aceita como filho. E é para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais os humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Portanto, firmai as vossas mãos enfraquecidas, firmai os vossos joelhos vacilantes, tornai retas as trilhas para os vossos pés. Como assim? Abandonar todo o caminho tortuoso, todo o caminho que nos desvia do bem, que nos desvia da verdade, que nos desvia de Deus, todo o caminho que nos leva para o pecado. Abandonar esse caminho com uma realidade muito clara. Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Para que nesse caminho a gente não se destronque. Porque nessa vida todos nós somos mancos, viu? Todos nós somos mancos nesta vida. E eu lhe digo, quem acha que não é, é quem mais é. Quem mais se acha perfeito, incorrigível, imbatível, é o mais manco de todos. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. E muitas vezes a gente perde o cuidado, não é, quando estamos de pé, porque nós esquecemos o nosso passado, nós esquecemos os erros que nós já cometemos. E muitas vezes coisas gravíssimas que nós fizemos,
e julgamos o nosso irmão e condenamos o nosso irmão por uma falta de memória. Então, aquele que se encontra de pé, não se esqueça que já caiu, não se esqueça que já pecou, não se esqueça que já errou. Corrija o seu proceder, para que, sendo manco, não se destronque, mas, pelo contrário, andando no caminho de Deus, andando no caminho correto, seja curado, é o que nos diz a palavra do Senhor. E aí, essa palavra, de uma maneira maravilhosa, nos convida nesse tempo de Quaresma, agora Semana Santa, né? Nos convida para que, diante de uma nuvem de testemunhas, quantas pessoas que nos cercam, quantas pessoas que olham para nós, e eu digo isso, não é a gente aqui no Sorrindo para a Vida, nem a Canção Nova, não. Todos nós que nos propomos caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo, temos uma multidão de olhos postos em nós, uma multidão. Às vezes a gente acha que a gente está escondido, a gente acha que a gente é anônimo, a gente acha que as pessoas não nos veem. E, no entanto, há uma nuvem de testemunhas olhando para nós, para as coisas certas que nós fazemos, mas também para as coisas erradas que nós fazemos. E aí a palavra de Deus nos diz, diante desta nuvem de testemunhas, aproveitemos esse incentivo e deixemos para trás duas coisas que precisam ser deixadas. O pecado que nos envolve, isso a gente já sabe que a gente tem que deixar. E olha, não é só o pecado que a gente comete, é o pecado que nos envolve. Porque nós facilmente nos deixamos enredar pelo pecado, ser envolvidos no pecado, não é? Deixar para trás o pecado que nos envolve, mas também deixar de lado tudo que nos atrapalha. Às vezes tem coisa que não é pecado, mas está atrapalhando você no seu caminhar com Deus, na sua caminhada de fé. Então, corramos com perseverança ao encontro daquele que nos chamou. E diante dos sofrimentos da vida, entender uma coisa: Deus puxa para o caminho certo aqueles que Ele ama. Deus corrige os que se colocaram debaixo dos seus cuidados como filhos. Mas para compreender essas coisas, nós precisamos ter olhos espirituais. Porque aos olhos do homem mundano, aos olhos da mulher mundana, isso aqui é falácia, não é? É conversa fiada, é conversa jogada fora. Aos olhos mundanos, isso aqui é loucura, não é? A Bíblia às vezes parece uma historinha de crianças aos olhos de quem não tem fé. E aí, voltando ao termo, aos olhos do homem mundano, aos olhos da mulher mundana. Quem é o homem mundano? Quem é a mulher mundana? Aquele que vive só para este mundo. Aquele que acredita que a nossa vida aqui é como muito bem traduziu São Paulo: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Quem vive nessa perspectiva acha loucura a palavra de Deus e não compreende a palavra de Deus. Então, para compreender, ainda que minimamente, o que Jesus fez por nós, nós temos que olhar para a cruz com os olhos do coração. Nós precisamos olhar para a cruz de Jesus com os olhos do coração, porque somente pela fé é que nós podemos reconhecer na carne de nosso Senhor a nossa própria carne. Nós podemos reconhecer no que Jesus fez a nossa salvação. E reconhecer em Jesus as primícias de tudo que nós vamos viver. E o que eu posso fazer, não é? Como diz aqui esse apelo, não é? Como é que eu posso olhar para a cruz de Jesus com os olhos do coração? Hoje, aqui no livro, A Luta de Cada Dia, que é o nosso retiro quaresmal. Todos os dias nós o tomamos aqui, porque ele é o nosso retiro quaresmal. O que ele nos aponta no dia de hoje? Um desafio
e um propósito. Qual é o desafio para você, para mim e para cada um de nós? Peça ao Espírito Santo que ilumine as profundezas do coração, do seu coração. Identifique as áreas de sua vida em que você pode estar vulnerável à tentação e peça a Jesus que fortaleça você, para que você possa resistir e permanecer fiel. Comprometa-se a viver com mais vigilância e fidelidade. Você topa? Então, olha lá, pedir ao Espírito Santo que ilumine as profundezas do seu coração. O que tem sido o objetivo da sua vida? Quais são as intenções que você tem, que você tem carregado e que tem te governado? Como é que estão os seus relacionamentos com as pessoas? Como é que você está aplicando o Evangelho e a Palavra de Deus a esses relacionamentos? Na sua casa, na sua família, com seus amigos, com seus irmãos de fé. Identifique as áreas em que você pode estar vulnerável à tentação e peça a Jesus que o fortaleça para você resistir e permanecer fiel a Deus e não à criatura velha que insiste em viver dentro de nós e não aos apelos da carne. Não é? Para que apela a carne? Para o prazer, para o conforto, para o sucesso, para o êxito. Não é? Para onde está sendo apelado o nosso coração? Para os impulsos da carne ou nós estamos ouvindo a voz de Deus que nos chama à conversão? Comprometa-se a viver com mais vigilância e com mais fidelidade. E qual é o propósito para nós nesse dia de hoje? E sinceramente, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de fazer esse propósito, cumprir esse propósito no dia de hoje. Faça uma oração de renúncia a todas as situações em que você percebe que você traiu a Deus ou que você se omitiu em assumir a sua fé. Comprometa-se com um ato concreto de lealdade a Cristo. Por exemplo, como a fidelidade à sua hora de oração, como a fidelidade à sua leitura bíblica, mas com tantas coisas para eu corrigir na minha vida, eu vou assumir o compromisso de ser fiel a ler a Bíblia, a rezar. Tem outras coisas importantes que vêm primeiro. Então, essas coisas importantes que vêm primeiro não estão funcionando e você não está dando conta delas. Talvez porque acha que a oração não é importante e que você estudar a palavra de Deus não é importante, quando é delas que vem a força para você fazer todo o resto. Renuncie à palavra de Deus e à vida de oração e a sua vida vai se tornar um lixo. E a sua vida vai avançar de mal a pior. É o contrário. Ninguém dá conta de um grande esforço se não estiver alimentado. É na oração e na palavra de Deus que você vai ter a direção, mas também terá o alimento espiritual. Alimento para a sua vontade. Porque às vezes a nossa vontade é fraca demais, porque não é alimentada na direção correta. E como é que nós alimentamos? Pela oração e pela palavra de Deus. Então, que o Senhor nos dê olhos espirituais, para entender que o Senhor pagou a nossa dívida. Não é o que essa palavra está dizendo para nós? Que nós precisamos deixar para trás o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Por que deixar para trás o pecado? Porque o Senhor pagou a nossa dívida. Jesus morreu em nosso lugar. A cruz é castigo. Castigo de Deus para Jesus, não. Castigo que o pecado impôs ao ser humano. Todo pecado impõe um castigo, todo pecado. O pecado que você cometer, ele vai castigar você. Não é Deus quem vai te castigar. O seu pecado vai castigar você. Entende? Por isso, olha, eu tenho cada vez mais me determinado a não fazer o mal às pessoas. Porque às vezes a gente age mal
por ignorância, às vezes por incentivo de outras pessoas, por fofoca. Às vezes a gente age mal contra pessoas que nos amam, contra pessoas que nos defenderam, e às vezes até que nos salvaram de situações perigosíssimas. E todo mal que a gente faz contra os outros, ele de alguma maneira vem bater a nossa porta, ele nos castiga. Então você pega, por exemplo, situações que hoje têm castigado tantas famílias. Uma situação de adultério. Meu amigo, a pessoa que cai nesta cilada, ela é castigada ferozmente pelo pecado que comete. Primeiro, pela paz que perde. Segundo, pela sua consciência que a acusa constantemente. Terceiro, pelo medo de ser descoberto. Quarto, porque quando a coisa vem à tona, é um terror para a família. É uma fratura no seu relacionamento conjugal. É um desequilíbrio que se abate sobre a casa. E por mais que o casal tente segurar isso entre si, entre os dois, isso se reflete profundamente na vida dos filhos. A irritação, o desgosto, a desobediência, a rebeldia. E às vezes a família se pergunta, mas essa criança era tão boa, era tão serena, o que foi que aconteceu? Aquilo que os pais vivem transborda para os filhos. E aí eu volto ao que eu lhe dizia. Quem não tem olhos espirituais não consegue enxergar isso. Por mais que você fale, a pessoa não consegue entender que essa está sendo a fonte de desequilíbrio na família dela. E é um castigo, e não foi Deus quem deu o castigo. É o próprio pecado que se volta contra a pessoa. Olha, todo mundo que se desequilibra no comer, não é? Mas é pecado esse desequilíbrio no comer? É claro que é. Você está tentando contra a sua vida, você está tentando contra a sua saúde. Isso descompensa você em vários aspectos da sua vida e que se reflete não só em você, se reflete nas pessoas que vivem à sua volta. Vai pagar o preço, gente. Vai pagar o preço na própria saúde. Vai pagar o preço no enfraquecimento da sua vontade, de se tornar indolente diante de tantas situações às quais precisaria se dedicar, mas não consegue. Porque aquela fraqueza acaba contagiando muitos outros aspectos da vida. E os desequilíbrios na saúde, e as enfermidades que virão. E eu poderia perder o meu tempo aqui, olha, te dando inúmeros exemplos. Inúmeros. Não é? Um exemplo muito próximo de todos nós, a questão da fofoca. Todo fofoqueiro, gente, é um solitário. Não, Márcio, é o contrário. O fofoqueiro está cercado de pessoas. Não. O fofoqueiro está cercado de curiosos e de fofoqueiros. Ele não está cercado de amigos. É uma solidão. E olha, sabe o que é pior? Toda pessoa discreta e profunda, ela tem amizades verdadeiras, profundas e fecundas. Toda pessoa indiscreta não tem amigo nenhum em profundidade. Porque quem é que tem coragem de contar alguma coisa da sua vida para aquele indivíduo, para aquela mulher? Quem que tem coragem? Qual é o pecado, qual é o castigo do fofoqueiro? A solidão, a marginalização. Que quando você descobre que uma pessoa é incapaz de guardar o que ouve, você também é incapaz de ser livre do lado dela. Então a pessoa está do seu lado, você tem que policiar o que você fala, você tem que medir as palavras. O castigo da pessoa é a solidão. Foi Deus quem castigou ou não? São as pessoas que castigaram? Não. As pessoas se protegeram contra ela, cansaram de apanhar. Mas como consequência disso, o que se abate sobre ela? A solidão, o descrédito e até a difamação, porque os outros avisam, toma cuidado, não fala isso perto dessa pessoa não, fofoqueira, não é? Então, nós pegamos situações mais graves, situações também graves, mas que a gente acha que não são, para mostrar que de uma ponta a outra, o pecado traz um castigo para nós. Agora imagine todos os castigos de todos os pecados sendo aplicados sobre uma única pessoa. Os castigos de
todos no mundo. Eu dei um exemplo que atinge muitos de nós, mas cada um de nós não tem só um pecado e só um desequilíbrio, não. Você entendeu porque muitas vezes a gente vive uma vida esmagada, sufocada, oprimida? Por causa dos pecados que a gente carrega, das consequências deles sobre nós. Agora você imagine que o meu, o seu e de todo mundo, e não só um ou outro, mas todos os pecados, fossem aplicados os seus castigos sobre uma única pessoa. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele castigo era para nós. A cruz era para mim. A cruz era para você. E a morte que nos esperava na cruz, a morte era definitiva. Antes de Jesus, a morte que nos esperava era o fim, não tinha ressurreição para a vida, não. A morte, gente, não é o fim da existência. Tem gente que pensa que ao morrer deixa de existir. Não, a morte é o fim dessa realidade na qual nós estamos. Mas por que nós temos anseios de viver para sempre? Por que nenhum de nós quer morrer? Porque nós temos em nós a semente da eternidade. Nós temos em nós uma aspiração para uma vida além desta vida. Por que nós queremos uma vida para além desta vida, mesmo quando esta vida para nós foi um apanhado de sofrimentos? Porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós não somos eternos em nós mesmos, porque nós não nos criamos, mas nós fomos criados por Deus para a eternidade. Então não pense que com a morte você deixa de existir. Não, com a morte você entra numa outra condição. Mas Márcio, você falou que a morte que nos esperava era definitiva. Sim, porque o estado de morte não tem a ver com existir ou deixar de existir. Às vezes você olha para uma planta ali caída, não é? Ela existe, mas está morta. Não é? Todos nós já experimentamos estar ainda existindo nesse mundo, mas nos sentir tão morto por dentro, que até passou pela cabeça fazer uma besteira contra a própria vida. E isso nem chega aos pés do que era essa morte definitiva. Era uma morte definitiva que nos esperava. Era a perda do céu. Sabe o que esperava por mim e você? A perda de toda alegria, a perda de toda felicidade, a perda de toda amizade, a perda de todo amor. Tem gente que acha que no inferno vai encontrar os seus colegas de farra, os seus cúmplices de maldade. O inferno é solidão, gente. O inferno não tem confraternização. O inferno não tem boteco. O inferno não tem prostíbulo, não. O inferno é escuridão, é solidão, é desamor e é eterno. Olha, por isso é inferno. E no inferno, ninguém pode decidir que vai tirar a própria vida, porque não morre mais. Não morre mais. Entende? Já está num estado de morte. E esse é o grande inferno do demônio. Você não tenha dúvidas que se o demônio pudesse optar em acabar consigo mesmo, tamanho sofrimento que ele como demônio enfrenta, ele acabaria, mas isso não está nas mãos dele, ele não pode, ele não se criou, ele não tem como deixar de existir simplesmente porque ele quer, como eu também não e você também não. Agora imagine você estar condenado a uma eternidade num estado de sofrimento como você nunca viveu na sua vida. Você entendeu do que Jesus veio nos salvar? Você está entendendo porque é salvação mesmo, para valer, é salvação. O único Salvador, ninguém nessa face da terra, jamais existiu alguém antes dele e jamais virá alguém depois dele capaz de fazer o que Jesus já fez por nós. Ele nos salvou. Então é bom a gente tremer diante dos sofrimentos, tremer diante das torturas que ele se ofereceu para sofrer no nosso lugar. Por isso que eu digo para cristãos católicos e evangélicos, vale a pena ter o crucifixo dentro de casa. Nenhum crucifixo é capaz de retratar o que Jesus viveu por nós, sofreu por nós. E se alguém fizer um crucifixo que retrate minimamente o que Jesus fez por nós, ninguém compra, de tamanha aberração, de tão hediondo que foi o sofrimento,
de tão desfigurado que estava Jesus na cruz. Então não queira uma cópia exata, que nem você querendo você vai ter, mas é bom ter o crucifixo lá, sabe? Para de vez em quando a gente bater os olhos e dizer, no meu lugar, era para mim. Aquela cruz era para mim, aquele sofrimento era para mim. Está na hora de quebrar, sabe, essa capa de pedra que envolve o nosso coração. Quebrar o pecado que nos envolve. Deixar de lado o pecado que nos envolve. O pecado envolve nosso coração, ele causa uma coisa no nosso coração. Todo coração envolvido de pecado, acontece uma coisa com ele muda a sua natureza. Ele se desfigura, ele perde aquela natureza que Deus lhe concedeu para entrar numa nova natureza que ele mesmo se impôs. Ele se torna um coração de pedra. Coração de pedra, duro e frio, igual a um túmulo. Como é triste quando a gente olha, não é, para o nosso coração envolvido de pecado, e a gente vai notando que o nosso coração se tornou um coração duro, se tornou um coração frio, igual a um túmulo. E mais triste ainda quando a gente encontra isso em pessoas de Deus, em pessoas de igreja, e perguntar, foi para isso que essa pessoa se aproximou de Deus? Ou perguntar para si mesmo, foi para isso que eu me converti? Foi para isso que eu me tornei uma pessoa de Deus? Estou satisfeito com o que eu estou me tornando? É isso mesmo que é para eu ser? Se eu soubesse que no decorrer da minha caminhada eu ia virar isso, eu aceitaria fazer essa caminhada? Não, meus irmãos. Cuidado com o coração de pedra. Cuidado com o coração duro. Cuidado com o coração frio. A gente precisa ter cuidado para não fazer do nosso coração um túmulo, onde nós vamos enterrando sonhos, onde nós vamos enterrando as pessoas. Muito cuidado. Quebra essa casca pela força de Deus. Quebra essa casca pela força do Espírito Santo, porque essa casca vira uma prisão espiritual para a gente. Vença essa prisão espiritual, vença essa prisão afetiva. Precisamos vencer, saia dessa tumba, sabe? Uma tumba de desamor, uma tumba de egoísmo. Não, que aconteça para você agora, como um sinal de que você vai ressuscitar no futuro. Aconteça o quê? Que se realize hoje no seu coração aquilo que um dia vai se realizar no seu corpo. A ressurreição, volta à vida. Olha, por isso essa quaresma, por isso a Semana Santa, é um apelo de Deus para que a gente volte à vida. Morrendo para o que nos mata, ressuscitemos para aquilo que traz vida para nós. Morrendo para as coisas que nos tira de Deus, fonte da nossa vida, acordemos, despertemos, voltemos de verdade para o Senhor, que nos dá a vida. Porque se a ressurreição do seu corpo está guardada para o último dia, porque o nosso corpo vai ressuscitar. Ah, Márcio, mas conheço tanta gente que morreu, eu nunca vi alguém andando por aí ressuscitado, mas vai ver, um dia você vai ver. No último dia, isso é uma promessa de Deus. E como tudo que Jesus prometeu, que é possível a gente constatar que seja verdade, a gente constata que é verdade, porque Ele não mente, não falha. Aquilo que ainda não aconteceu, com toda certeza, absoluta certeza vai acontecer. Nosso corpo vai ressuscitar. A ressurreição do nosso corpo está guardada para o último dia. Mas a ressurreição do nosso coração, Jesus quer te dar hoje. Jesus quer te dar a vida hoje. Jesus quer fazer com que você volte a ter paz hoje, a ter alegria hoje. E isso só é possível você voltando para Deus, você se aproximando de Deus, você deixando para trás o pecado que te envolve e as coisas que te atrapalham a ser de Deus. Jesus veio matar tudo que não te deixa viver. Você entendeu? O que é que não está deixando você viver? É isso que Jesus veio matar. Ele veio destruir as armadilhas com as quais o diabo amarrou a sua vida. Diz a palavra de Deus que foi para destruir as obras do diabo que ele se manifestou. Que obras? As armadilhas com as quais ele veio me prender, prender você, prender aqueles que nós amamos. Ele veio soltar você. Jesus veio fazer o quê? Mas veio soltar você.
para que você volte a ter fôlego, para que você volte a respirar. Você que tem se sentido sufocado, Jesus veio para garantir que você seja livre. Então, a nenhum pecador é negada a vitória da cruz. A nenhum. Porque a cruz não é a derrota, a cruz é a vitória. Eu já vi algumas pessoas que não entendem, não é? A maneira como nós católicos vivemos a nossa espiritualidade. E a pessoa diz assim, você fica carregando essa cruz aí no pescoço. Isso aí é sinal de morte. Se Jesus tivesse sido apunhalado em vez de crucificado, você carregava uma faca no pescoço, eu carregava. Porque a cruz sem Cristo são só 2 paus cruzados, meu filho. Mas a cruz com Cristo é a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre tudo aquilo que ia nos destruir. Eu carrego comigo o sinal da vitória de Deus. A cruz é vitória que não é negada a nenhum pecador. E não há homem a quem a oração de Cristo não ajude. Não é? Então, por isso eu digo para você, nós não podemos abandonar nem a oração, nem a palavra de Deus. Porque quando nós oramos, Jesus se une a nós para orar. Quem ora de coração nunca ora sozinho, porque Cristo ora com ele. E não há pessoa nesse mundo a quem a oração de nosso Senhor Jesus Cristo não socorra, não ajude. Se ela serviu até para quem perseguia Jesus, Jesus orou por quem o perseguia. Se serviu até para eles, vai ajudar ainda mais você que está buscando a Deus. Se serve para quem é contra Jesus, a oração de Jesus ajuda até quem é contra Ele. Você acha que não vai ajudar você que está buscando Ele, buscando o Senhor a trancos e barrancos? Márcio, eu tenho buscado, mas eu tenho me perdido. Você tem consciência que você tem se perdido? Então, louvado seja Deus. Significa que você está buscando com sinceridade de coração. E Jesus não abandonou você. Jesus está orando por você. E você vai vencer pela graça de Deus. Você vai vencer. Às vezes a gente fica preso a essas vitórias sobre situações. Quero vencer no meu relacionamento, quero vencer no meu trabalho, quero vencer nessas coisas. Mas se você vencer naquilo que te domina, se você vencer o pecado que te envolve e as coisas que te atrapalham, o resto, meu amigo, é fichinha. É fichinha. Então, pela força de Deus, pela graça do Espírito Santo, você vai vencer. Você tem fé? Você confia que isso é possível? Eu te incentivo vivamente a viver a partilha que está no dia 38 hoje do livro A Luta de Cada Dia, a aceitar o desafio que está lá. Tem um desafio ali para você. Mas como é que eu faço para encarnar isso na minha vida? Aceite o desafio que está proposto lá. Tem um propósito para você nesse dia de hoje. Se você acha que o propósito é simples, que ele é pequeno, que ele é fácil, ótimo, se é fácil, faz. Porque a gente está cansado de fazer igual o Naamã, né? Naamã tinha lepra, procurou lá o Eliseu. Eliseu não o atendeu, mandou um criado dizer para ele, se você quer ficar curado da sua lepra, em nome de Deus, vai até o Rio Jordão e se lave 7 vezes lá. Naamã ficou revoltadíssimo. Montou no cavalo dele, pegou a comitiva e disse, vamos voltar para a nossa terra. Que eu não saí de onde eu saí para chegar aqui para um cara me mandar tomar banho. Eu tenho lepra, eu não estou sujo. E aí um dos empregados dele disse assim, meu senhor, se esse homem de Deus tivesse dito para o senhor fazer uma coisa dificílima, mas que garantisse que como resultado do seu empenho, o senhor ficaria curado, o senhor faria? Ele falou, se ele me pedisse a coisa por mais difícil que fosse, e eu fosse ficar curado da minha lepra, eu faria. Ele falou, se o senhor faria o difícil, por que o senhor não faz o fácil? O senhor faria se fosse difícil. Ele pediu algo fácil. Faz o que o homem está falando. E Naamã foi lá, se humilhou. Desceu da sua montaria, general dos exércitos estrangeiros, tirou a sua roupa,
se lavou 7 vezes, como foi dito, e ficou curado. Porque foi capaz de se despir das suas armaduras e descer do pedestal do seu orgulho. Todo orgulho impede a nossa cura, gente. E o orgulho não deixa a gente fazer o que é fácil, porque não nos permite acreditar, nos faz acreditar que é fácil demais para ser verdade. Então, achando fácil demais para ser verdade, a gente não faz. E porque a gente não faz, a gente não é curado. Faça o que está lá hoje no seu livro, lá no dia 38, o que está determinado como o propósito desse dia. Mas faça de coração. Faça de coração e se prepare para você entrar num novo momento na sua vida. Então, no momento em que nós nos voltamos para Jesus crucificado, enxergando Jesus com os olhos do coração, com olhos espirituais, acontece conosco igualzinho aconteceu com o povo que caminhava no deserto, foi picado pelas serpentes. Quando olhava para aquela serpente levantada, serpente de bronze, que Moisés confeccionou por ordem de Deus. Tem gente que diz que a Bíblia proíbe fazer imagem, só que a Bíblia não é contraditória. Ela não vai mandar uma coisa e depois desmandar. Já existia a lei que não era para fazer a imagem. Mas aí Deus diz para Moisés, faz uma imagem de uma serpente de bronze, põe numa cruz de madeira e levanta na frente do acampamento. Quem for picado pela serpente venenosa, olha para a serpente crucificada e vai ficar curado. Espera aí, é para fazer imagem ou não é para fazer imagem? Gente, não é para fazer imagens com a intenção de adorar, de pôr no lugar de Deus. O mesmo Deus que disse que não era para fazer imagem, mandou fazer imagem de querubim e colocar na arca. Parece, quem diz, quem é radical nessas coisas, está dizendo que Deus não sabe o que fala. Que toda hora volta atrás na palavra dele. Entenda o que ele está dizendo. O problema não é a imagem. O problema é adorar o que não é Deus. Aí é proibido a confecção da imagem, porque o povo gostava de criar imagem das forças que eles queriam adorar. Mas você não precisa fazer a imagem para você entrar numa idolatria. Às vezes a imagem está dentro da sua casa e você não sabe. Tem muita gente que não consegue adorar a Deus, porque adora o marido, porque adora a mulher, porque adora o dinheiro, porque adora o filho. Quando seu filho é mais importante na sua vida do que Deus, ele é seu ídolo. É uma idolatria. Eu não estou dizendo que você não ame o seu filho. Estou dizendo que é uma aberração quando a gente ama mais o nosso filho do que aquele que nos deu esse filho. Do que aquele que nos deu a vida, do que aquele que nos criou. Mas quando nós levantamos os nossos olhos para Jesus, muito mais do que para aquela serpente de bronze levantada numa cruz à frente do acampamento, nós somos curados. Aí aquela incredulidade que nos emburrecia cai por terra, porque tem uma incredulidade que deixa a gente besta, tem uma incredulidade que deixa a gente burro, e às vezes você vê a pessoa tão inteligente, mas estúpida em outras coisas, cega. E olha, a falta de fé na palavra de Deus nos faz estúpidos e incoerentes, porque aí eu vivo umas coisas da Bíblia, mas piso em outras, desprezo outras. Tipo assim, isso aqui vale porque é do meu interesse. Isso daqui não me interessa muito, não é conveniente para mim no momento, então vamos esquecer, deixar de lado. Isso nos faz estúpidos. Isso afasta as pessoas de Deus. Faz as pessoas perderem fé na igreja, porque diz assim, esse fulano, ele não vive a Bíblia, ele vive o que interessa para ele. Então, não sei se vale a pena seguir esse caminho, não. Não tornou essa pessoa melhor? Então, torna-se fácil enfrentar o que antes fazia insuportável o nosso caminho, quando nós olhamos para Jesus na cruz. Tem coisas que estão sendo insuportáveis para mim nesta caminhada, não estou aguentando, o que eu faço? Olho para a cruz de Jesus, porque aí o difícil se torna fácil e o impossível se torna possível. O sangue sagrado de Cristo, gente,
conseguiu para nós o que nada neste mundo havia conseguido, o que ninguém havia conseguido. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz extinguiu o fogo daquela espada que impediu o nosso acesso ao reino da vida, a nossa entrada no paraíso. Se você leu Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, um anjo com uma espada de fogo guardou a entrada para que eles não pudessem retornar. O sangue de Jesus apagou o fogo dessa espada. A porta está aberta, você não vai voltar? O seu acesso ao paraíso está aberto. Mas para você conseguir voltar, você tem que se desgrudar desse piche que está te segurando. Que piche? O pecado que nos envolve e as coisas que nos atrapalham. Você não precisa mais sofrer com a escuridão das trevas. A escuridão das trevas, gente, é um jeito de falar muitas coisas numa só expressão. Na palavra trevas na Bíblia estão muitas outras palavras que escurecem a nossa vida. Então, eu não tenho mais que sofrer com a escuridão das trevas do erro, porque o erro nos põe na escuridão, da maldade, porque a maldade é trevas. Do desespero, só quem viveu o desespero sabe que é uma escuridão terrível, a escuridão, as trevas do medo. E queira Deus, você nunca caia numa opressão espiritual, uma opressão diabólica real, como eu já vi algumas pessoas caírem. Porque ali é escuridão, não é outra coisa. E por que eu não tenho mais que sofrer com essa escuridão? Porque hoje, nesse dia, nessa terça-feira, nessa Semana Santa, hoje a luz de Deus se acendeu para você. Deus está acendendo a luz na sua vida. Você aceita? É Jesus que veio atender você, meu irmão. É Jesus que veio atender você, minha amiga. Hoje nosso Senhor abriu o caminho para que você possa experimentar o céu. Ter Deus na sua vida. O Senhor abriu o caminho para que você possa ter Deus na sua vida e não viver mais como um mendigo desprovido de alegria, desprovido de amor, porque pior do que mendigar dinheiro é mendigar felicidade, é mendigar alegria, é mendigar companhia, é mendigar amor. O Senhor fez tudo isso para que você não viva como um indigente nessa vida, mas para que você possa voltar para a casa do seu Pai que te ama e quer curar suas feridas. Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia que Deus escolheu para te chamar de volta para a casa do teu Pai que te ama e quer curar as tuas feridas. Se achega a Ele. Volta para Deus. Aproxime-se dEle pela oração. Que se aproxime do Senhor pela oração todo aquele que está cansado e que quer descansar. O caminho que se abriu, a fé daquele ladrão arrependido, não é? Muitas vezes a gente olha para o Dimas, né? O ladrão, o bom ladrão, arrependido, às vezes a gente olha com inveja. Viveu a vida de qualquer jeito e na hora da morte, recebeu de graça, sem merecer, o paraíso. Se Jesus deu o paraíso a um ladrão que foi crucificado porque era incorrigível, que passou a vida fazendo mal às pessoas, sabe-se lá se ele apenas roubou, porque a crucificação era um castigo pesado demais para quem só roubava. As cadeias não deram jeito nele. As surras, o espancamento, porque tinha o castigo do espancamento. Ele já tinha sido espancado várias vezes antes de ir para a cruz. E ele mesmo reconhece, quando ele repreende outro ladrão, ele diz, nós merecemos o castigo que estamos recebendo. Ou seja, aquele homem estava de acordo que os crimes dele eram tão graves que ele merecia morrer na cruz. Ele não merecia o céu. Ele não merecia o paraíso. Ele merecia a cruz e ele sabia disso. Só que ele ganhou o céu, ali na hora, porque foi capaz de recorrer a Jesus. Será que se você recorrer a Nosso Senhor, você acha que Nosso Senhor vai te negar?
Não vai. O caminho que se abriu para esse ladrão arrependido agora está aberto também a você, está aberto para quem quiser, desde que ninguém queira fechar para si próprio, desde que você não queira bloquear esse caminho para você, desde que você não queira impedir as outras pessoas de entrar nesse caminho. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho, aceite o perdão que Jesus pagou caro, para que você pudesse receber de graça. É de graça para você, porque alguém já pagou. Por que é de graça? Porque alguém já pagou para você. Não era de graça, não. Se tornou de graça para você, porque Jesus pagou a sua conta. Você já percebeu como nós nos maltratamos a nós mesmos? Nós somos os nossos piores carrascos. Nós vivemos mal e por isso nós ficamos infelizes. Pare de se torturar. Pare de se torturar, ponha freio nessas preocupações exageradas desta vida que tem feito de você uma pessoa ansiosa, uma pessoa orgulhosa, impedida de aprender o caminho para fora desse tormento. O caminho é Jesus. Procure Jesus de todo o coração e com todo o amor. Procure seguir a Jesus, imitar o que Ele fez, obedecer ao que Ele te inspira, e eu te garanto que não há mal do qual você não escape. Ir com Jesus é o antídoto que desintoxica qualquer vida. Senhor, eu quero ir contigo hoje. Eu quero te seguir, meu Deus. Derrama a tua graça sobre mim e me dá tudo que esta palavra hoje veio revelar aos meus olhos.